Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... Queixas, vamos nos queixar, mas queixar bem. Vamos nos queixar bem. Vamos aprender a queixar-nos melhor. Exato. Sim. Vamos falar sobre queixas que fazemos diretamente à pessoa sobre a qual nos queixamos e as queixas que fazemos aos outros, não é? Sobre terceiros. Sim. E alternativas às queixas habituais que fazemos, alternativas que ao curto, médio e longo prazo nos aproximam, Sim, não é? E sim. que tornam os nossos relacionamentos amorosos, íntimos e de amizades mais interessantes, diria Sim. eu. No fundo, vamos explorar aqui oportunidades de crescimento dos relacionamentos que se escondem atrás das queixas e que muitas vezes são grandes obstáculos ao relacionamento e nós vamos procurar Exatamente. transformá-los aqui numa coisa Sim. diferente. Antes disso, tens assim alguma coisa que queiras partilhar mais? Não tenho mais nada para partilhar, não tenho nada sobre que me queixar. Não. Não. Tenho um convite para fazer. Sim. Eu- Eu tenho a ver. Antes de nós começarmos a gravar, eu disse: eu depois quero falar do curso de Sim, coaching e do curso de exato. hipnose. E agora tu lançaste assim: tens mais alguma coisa sobre qual Era era? para assegurar que tu te Que eu me lembrasses. lembrava, sim. É. Sim, nós temos dois cursos totalmente online na escola da Life Training. Yeah. Eh, Online e live. Sim, online e em direto, Certo. que são dois cursos que eu facilito. Um deles é a certificação em coaching profissional, que vai ter mais uma edição que começa no início de outubro e, portanto, corre entre outubro e o final do ano. Portanto, são mais ou menos 3 meses assim bastante intensos. São 15 sessões, mais umas sessões extra. E comigo e com a equipa de coaches profissionais da Life Training. É um curso que faz mesmo a diferença na vida das pessoas que passam pelo curso. É um curso que eu gosto muito, é que nós nos entregamos de alma e coração. Que há muito acompanhamento. Sim, é um curso com muito acompanhamento que reúne pessoas das mais variadas proveniências. Aliás, por isso é que nós o fazemos Online. totalmente online, com uma sessão semanal à terça-feira. Portanto, é um curso que eu recomendo vivamente a quem quer aprender Sobre coaching. e quer explorar a possibilidade de realizar sessões de coaching um para um, profissionalmente ou incorporando coaching nas suas atividades profissionais. Tem muita gente. Sim. Outro curso que é totalmente online, é um curso mais curto, começa em setembro, é o curso de hipnose, que vai ter a sua segunda edição. Nós fizemos a primeira edição em maio deste ano. Grande Foi- sucesso. Foi um grande sucesso, foi espetacular, foi Sim. espetacular. E é um curso que a maior parte dos participantes passam pelo curso, às vezes não sabendo muito bem, epá, um curso online de hipnose, será que vai funcionar? E Certo. depois, quando fazem o curso, percebem O porquê exatamente daquilo. o alinhamento e a forma como eu desenhei o curso para permitir que de semana para semana que haja um crescimento quer do conhecimento da hipnose, quer da prática, sobretudo da prática da auto-hipnose. Todas as semanas fazemos um conjunto de práticas, todas as semanas há muito material que é colocado à disposição dos alunos, incluindo áudios de auto-hipnose. E o curso está muito completo. Eu acho que estou mesmo contente com o curso que conseguimos produzir. E em setembro vamos ter a Segunda turma. a segunda turma. Portanto, são 6 aulas, mais 2 Para aulas que tipo de pessoas é perguntas. que é útil esse curso já agora? Olha, eu acho que o curso de hipnose é muito interessante para todas as pessoas que querem aprender a comunicar melhor, porque hipnose é, antes de mais, sobre comunicação. É também muito interessante para pessoas que querem aprender a conhecer-se melhor, porque a hipnose e a auto-hipnose são grandes caminhos de autoconhecimento. É aprender sobre como é que o nosso sistema realmente funciona e como é que podemos criar uma melhor relação entre o consciente e o inconsciente.
Portanto, é um curso que tem como ambição também promover em todos nós uma experiência assim mais íntegra, de o meu sistema estar a funcionar de forma integrada. E isso tem uma série de benefícios ao nível da energia, da criatividade, da saúde, do bem-estar, da tranquilidade, da paz interior. E os alunos do primeiro curso reportaram isso assim em grande escala. Certo. E, portanto, acho que temos aqui condições para voltar a ter um Boa. curso E a espetacular. informação está toda no site de Life Training. Como sempre. Life Training, LIFETRAING. Sim, eu acho que a maior parte das pessoas Ponto sabe PT. escrever life training. Eles nos Sim. podcasts americanos soletram sempre. Está bem, pronto. Mas Há algumas pessoas que Sim. se escrevem mal. ok. Sei. Lifetraining.pt. Sim, Está mas, também nas notas. sim, e também dá para ir ao meu Instagram, ao teu, ao da Life Training. E há sempre forma de encontrar essa Não há informação. desculpas para não chegar. Nem que seja mandando-me uma mensagem e eu respondo com os links e com as informações que forem necessárias. Está Mas bem? olha, Dito isto, vou-me começar a queixar se não te calares agora. É Tu isso. falas muito. era isso que eu ia propor, senão isto transforma-se num episódio sobre outra coisa diferente do que era. Yeah. Ok, e aí vamos nós falar sobre queixas e no final Uma prática uma inspiradora. prática inspiradora para aprendermos a queixar-nos melhor. E aí vamos nós. Então hoje, Pedro, eu quero começar por me queixar. Queixa-te. Eu vou-me queixar. Porque estava a pensar hoje nas queixas que fazemos em relação, principalmente nós fazemos queixas em relação aos outros, no geral. Nós quem? Nós os dois? Nós seres humanos, Nós pessoas que se queixam. nós pessoas que vivemos neste planeta, Sim. tendemos todos, alguns mais do que outros, a queixar-nos-nos. Uhum. Se calhar nem toda a gente vai achar que não se estão a queixar, vão achar que estão, não, mas eu estou só a dizer uma verdade sobre Sim. essa pessoa e por aí fora. Mas eu comecei aqui, antes de nós gravarmos, eu comecei por no fundo, queixar-me de que eu faço anos hoje, Uhum. já agora. Hoje que não Hoje deve é que ser. nós estamos a gravar Hoje que estamos a gravar. este Ok. podcast. E estava a refletir sobre algo que aconteceu comigo. Eu tenho recebido imensas mensagens e algumas pessoas, eu estava a reparar em mim que eu preferia ter recebido um telefonema em vez de uma mensagem. Uhum. Como somos diferentes, Mia. Como somos diferentes. Eu não sei se é porque... pronto. Ok. Havíamos de dissecar os porquês disso, mas pronto, uma queixa foi, essa pessoa podia-me ter ligado, Ok. em vez de enviar só uma mensagem. Isso é um tipo de queixa, Sim. não é? Outro tipo de queixa podia ser ao contrário, fogo, nem precisava me ter ligado para isto, bastava levantar uma mensagem, era muito Sim. mais rápido. Podia ser outro tipo de Sim. queixa. Estava a reparar também queixas que este pensamento começou a desenrolar aqui e estava a pensar em todos os casais que conheço e todas as queixas, existem sempre queixas. Eu acho que não há um casal que eu conheço onde não exista nenhuma queixa. Depois fazemos também queixas em relação às crianças, aos nossos filhos, ou em relação aos professores dos nossos filhos. Portanto, nós queixamos-nos muito. Mas tu já estás aí Nós, e não estou a dizer Sim, nós os dois, estou a dizer sim. nós todos. Nós também nos queixamos. Sim. Tu estás a falar aí de queixas que nós fazemos sobre pessoas que não estão presentes. Porque uma coisa parece-me que diferencia logo assim as queixas é eu posso me estar a queixar a ti de outra pessoa. Olha, Yeah. não sei quem comportou-se desta forma. Mas eu também me posso queixar a ti Diretamente. de ti mesma. Não é? Yeah. Eu posso ser assim, Mia, tu fizeste isto, tu fizeste aquilo. Deverias ter feito. Deverias não ter sei o quê. feito, não me ligaste. Não. Ok. Parece-me que são queixas um bocado diferentes, não é? Porque se eu me estiver a queixar a ti de uma coisa que é tua... Mas no geral estou aqui a falar a minha... uma queixa é uma acusação? não sei. Ok. Ou queria deixar as pessoas esclarecer aqui.
Quero-me focar Vou-te chatear até te queixares de mim. Sim. Quero-me focar naquelas queixas que fazemos em relação a pessoas com as quais temos um relacionamento, algum tipo de relacionamento. Okay. Ou seja, eu posso me queixar diretamente a ti ou posso falar com uma amiga e fazer queixa de ti. Ok. Né? E algumas pessoas vão fazer as mesmas coisas, queixas nas duas situações, outras talvez não. Certo. Mas pronto, assim, o tipo de queixa não é a queixa que quero fazer ao operador da rede de telemóvel, não é esse tipo ou de queixa. Queixaste dos condutores na estrada. Também não. Queria-me focar nas queixas que fazemos em relação às pessoas com as quais temos uma relação e com as quais queremos manter uma relação. Essas queixas. Ok. Então, fala-se. Então, falemos sobre isso. Quais são as principais queixas que tu ouves? Olha, assim, principais queixas que eu ouço. A outra pessoa não me liga, não é? O meu filho não me liga, o meu marido não me liga nenhuma. Não me liga nenhuma, ou seja, não estás a falar não me telefona, mas não me liga no sentido de não me dá atenção, não me presta atenção. Não me presta atenção, não se interessa pelas minhas coisas. Certo. Acho que isso é uma queixa que nós às vezes fazemos em relação a pessoas de quem gostamos ou com quem temos relações, não é? Certo. Não me liga, não me dá atenção. Sim. Outra coisa que às vezes também nos queixamos é da forma como as pessoas comunicam connosco, que é tá sempre a gozar comigo, ou é muito irónico, ou fica sempre calado, ou nunca me conta a história toda, né? Também é um tipo de queixa. Depois acho que também há assim queixas sobre... Só quer coisas de mim, só quer alguma coisa. Só quer alguma coisa, por exemplo. Quando me fala comigo é sempre para pedir alguma coisa. Certo. Acho que também há assim queixas se calhar é essa assim expandida, assim de participação, que não me ajuda em certas coisas, não faz a sua parte, não colabora, não dá ideias, não participa, não assume, não é? Acho que também são assim queixas comuns. Também pode ser queixas em relação a coisas que a pessoa não me dá, não é? Há pouco eu disse não me dá atenção, mas também pode ser, nunca me dá um presente, nunca me faz uma surpresa, nunca... Não se lembra de mim. Não se lembra de mim, ou nunca cumpre a sua palavra, ou nunca chega a horas, não é? São queixas assim mais sobre comportamentos ou ausências de comportamentos. Certo. Certo. Nunca está calado. Sim. Ou nunca diz o que pensa. Sim, nunca diz o que pensa também. Né? Ou não, sim, exato, é isso. E esse tipo de queixas acontecem muito, que estavas a pensar mais, no geral, né, em relações familiares e relações amorosas, ou assim? Não, eu acho que também tu isolaste aí pessoas com quem temos relacionamentos, ou seja, que são assim, relacionamentos minimamente significativos. Há muitas queixas, por exemplo, no local de trabalho, não é? Nunca não me incluem nas coisas, não me fazem segredos. Não pedem a minha opinião. Há informação que não partilham, só me mandam fazer coisas, mas não me explicam porquê. Não confiam em mim, não confiam em mim, ou exigem demasiado de mim, abusam de mim. Como já sabem que eu não consigo dizer não, dão-me trabalho a mais. Também é esse tipo de queixas, claro. Não é? Estas queixas são, assim, ao meu ver, obstáculos ao aprofundamento da relação e à criação e à manutenção de uma reação realmente saudável. O obstáculo é a queixa ou a razão da queixa? O obstáculo acho que é a queixa. Ok. A queixa em si. O facto de fazermos a queixa e muitas vezes não refletirmos sobre as origens da nossa queixa. Ou as queixas dos outros também pode ser, não é? Ok. Sim. Fala-me mais sobre isso. Queres saber o que é que eu acho que é Quero. Pronto, vou voltar ao meu tema favorito. A razão de eu me queixar é porque sinto que tenho necessidades por nutrir naquela situação. Certo. Necessidades por satisfazer naquela situação. Se eu me queixo de que tu não te lembras de uma certa coisa que eu já te disse muitas vezes,
provavelmente é porque tem uma necessidade de mais partilha, ou de uma realidade partilhada, ou de um companheirismo, ou de segurança, ou de segurança, ou de responsabilidade partilhada. Não é? Portanto, essa minha queixa só nasce porque tenho necessidades por satisfazer. Que acho que não é, aqui no meu mundo, que acredito que tu deverias contribuir para a satisfação delas. Ok. Portanto, se eu me queixo que a outra pessoa é uma seca, que nunca propõe nada, nunca tem ideias, nunca faz surpresas, se calhar é porque tem uma necessidade de experienciar coisas, tem uma necessidade de novidade. Sim. E essa necessidade não está a ser nutrida, por isso é que eu me queixo. Ou imagina, uma pessoa que tem uma relação que é uma relação muito à distância. Sim. E a pessoa queixa-se em relação às necessidades, às mensagens que a pessoa envia. As mensagens são muito curtas, não dizem nada, só me enviam em emoji. Eu escrevi isto tudo, a pessoa só respondeu que bom, ou qualquer coisa assim. Isso fala-me de necessidades de conexão, de ligação, de pertença, de carinho, não é? Da outra pessoa. Então a tua proposta é que por trás da queixa está uma necessidade, não é? Porque isso, no fundo, a queixa é um comportamento. A queixa é um comportamento. Ou é uma estratégia comportamental. E por trás da estratégia está uma necessidade. Está uma necessidade de satisfazer, não é? Sim. Sim, porque achei engraçado que o exemplo com que tu abriste aqui a conversa, que foi esta pessoa, tu estavas-te a queixar de alguém que te podia ter ligado em vez de mandar uma mensagem. Não é? Porque lá está, porque tinhas aí uma necessidade por nutrir, de conexão. Sim, estava aqui a pensar qual seria. Acho que neste caso era mais uma necessidade de reconhecimento e de... Porque eu estava a pensar, porque é que na mesma situação eu provavelmente ia me queixar da coisa oposta. Certo. E essa queixa é em relação a algumas pessoas e não de todo em relação à maioria. De todo. Não é? Também não quero que toda a gente me ligue, não é essa a questão. Não é essa a questão. Tem a ver com umas pessoas em particular. E sim, neste caso, acho que eram necessidades mais de reconhecimento, mas acho que há ali mais qualquer coisa. Mas não vamos tornar isto aqui numa sessão terapêutica minha. Sim. Mas sim, e o que é que eu acho que é importante pensarmos nisso? O que eu sinto é que se eu só manter na minha queixa, o que cresce é um ressentimento, não é? Em relação a outra pessoa. Este ressentimento de que aquela pessoa não me reconhece o suficiente, não me presta atenção. Não. Isso até que podem ser conclusões não muito conscientes, porque estamos tão focados só na queixa e sobre o comportamento da outra pessoa. O comportamento que ela não está a ter ou está a ter que me irrita ou que me insatisfaz de alguma forma. E essa, quando continua com a mesma queixa durante anos, não é? Eu estou agora a pensar em pessoas que eu conheço, casais já com alguma idade, que já conheço há muitos anos mesmo, e a queixa mantém-se a mesma coisa. Sim. Só que parece que há aqui, cada vez que a queixa surge, há assim um bocadinho mais ressentimento, um bocadinho mais de, não estou a encontrar a palavra, assim, de desilusão ou de... Sim. Não é? Sim. Porquê? Porque a pessoa talvez tenha a sensação que eu já me ando a queixar há tanto tempo e nada mudou. Yeah. Portanto, a outra pessoa não atendeu à minha necessidade. Sim. Não ajudou a satisfazer a minha necessidade. Raramente uma queixa que se mantém só uma queixa num relacionamento resulta em alguma mudança, não é? Okay. Sim. É uma afirmação que estou a fazer, mas gostava assim da tua... Eu não estou a pensar na proposta que fizeste há pouco. Tu disseste que a queixa é um obstáculo à comunicação. Há uma comunicação e à relação. A comunicação e à relação. Sim. Ok. Porque eu, por uns instantes, imaginei alguém que se queixe muito de outra pessoa, ouviu-te a dizer isso e diz assim, agora eu ando-me aqui a queixar este tempo todo, ninguém faz nada, ninguém muda, e agora a minha queixa que é um obstáculo à comunicação.
A relação. À relação. Mais ainda. Sim. Só que, porque tu não estás a negar a razão da queixa, não é? Aliás, até disseste que por trás de toda a queixa está uma necessidade, não é? Porque há queixas que podem ser muito razoáveis e lógicas, não é? Mas há outras queixas, às vezes tu ouves alguém a queixar-se e podes-te identificar muito com aquela queixa, até dizer, pá, se fosse comigo, caramba. Mas há outras queixas que tu podes dizer que esta queixa parece muito exagerada. A pessoa tem uma expectativa muito exagerada em relação ao comportamento do outro. Claro. Só que o que tu estás a dizer é que, independentemente do que eu acho, por trás daquela queixa há uma necessidade por satisfazer. Então, como é que a pessoa, em lugar de usar a queixa, que é um obstáculo à relação, o que é que ela pode fazer em vez de se queixar? Olha, imagina um exemplo... Só me estou a vir agora de cima, lembro de levar o lixo para fora. Imagina que há um casal, isso não é um exemplo real aqui nosso, mas deve haver pessoas assim, não é? Só uma pessoa, para não falarmos uma relação amorosa, até podemos falar de estudantes que vivem juntos e que é só imagina, são 2 ou 3 e é só um que está sempre a lembrar de levar o lixo para fora e os outros não estão a levar o lixo para fora. E esta pessoa queixa. E esta pessoa está sempre a queixar. Vocês nunca levam o lixo, sou sempre eu, nunca levam, nada muda, nada muda. Mas se nós, no momento de mais desligado daquela situação em si, se essa pessoa que se está a queixar consegue partilhar não a queixa, mas a verdadeira necessidade por detrás, acredito e tenho provas disso, que a probabilidade da mudança acontecer aumenta, sendo que podemos ter que relembrar as pessoas da nossa necessidade. Por exemplo, neste caso podia ser, olha, nós estamos aqui a viver os 3 juntos e eu tenho mesmo uma grande necessidade de haver aqui uma responsabilidade partilhada em relação ao lixo aqui da casa. Portanto, a minha proposta é dividirmos aqui os dias de quem leva o lixo quando. Ou o que é que pensam sobre partilharmos esta necessidade, não é? O pedido depois pode surgir de várias formas, mas o que eu queria focar isso aqui é essa partilha do que realmente é importante para mim, porque o que é realmente importante para mim parece ser o lixo, mas é mais do que isso, não é? É tudo que eu ligo esse lixo. Posso também ser uma necessidade de ser mais respeitada e por aí fora. Ser mais higiênico. Ser mais higiênico? Sim, pode ser. Sim, eu acho que o que eu estou aqui a ouvir, não é? A decifrar aqui nas tuas palavras é que quando eu me estou a queixar, o motivo específico da minha queixa pode simplesmente não ser aceito pelo outro. Ou seja, tu queixas-te, está aqui o lixo outra vez, ninguém levou o lixo, sou sempre eu que tenho que levar. E eu deste lado, o que eu penso é assim, que exagero, para onde ficou o lixo de um dia para o outro? Quer dizer, qual é o problema? Deita-se agora, não há problema nenhum. Enquanto que, quando tu me falas sobre a tua necessidade, em vez de eu estar tão focado num lixo, eu estou focado a minha está com uma necessidade de partilhar responsabilidades ou de sentir que todos colaboram. E é isso que ela está a ler ou a sentir quando vê que eu não levei o lixo. Exato. Não é? Se eu, neste caso, até for ainda mais elaborado, posso dizer algo como, olha, eu estou-me a sentir mesmo sozinha, porque nós moramos juntos e eu tenho aqui... Eu sonho com um trabalho em equipa, sonho com mais colaboração. Sim. Eu acho que também essa abordagem que estás a propor também ajuda aqui a tornar mais claro o que é que está em causa. Porquê? Imagina, por exemplo, vamos continuar com esta cena do lixo, não é? Imagina que tu todos os dias era a pessoa que se queixava, nunca vais para o lixo, e não vou lixo, e tem que ser sempre eu, e não sei o quê. E eu deste lado, que exagero. Que chata. E há um dia em que tu chegas e dizes assim, olha, Pedro, eu não consigo viver mais assim, portanto, eu logo tenho a oportunidade, vou viver para outra casa com outros estudantes, não consigo mais partilhar casa contigo. Certo. E eu vou dizer assim, então... Estás a pôr em causa todo o nosso relacionamento por causa de uma porcaria de lixo. Não é? Enquanto que, se tu conseguires ser mais clara a falar das tuas necessidades que estão por nutrir, no momento em que tu me disseres, olha, eu quero mesmo ter uma realidade partilhada, eu quero mesmo sentir que
trabalhamos aqui em equipa, quero mesmo sentir que fazemos parte de algo. E como para ti está a ser muito difícil cumprires aqui aquilo que combinamos em relação a pôr o lixo, eu não consigo sentir isso. E como não consigo sentir isso, não faz sentido. Certo. Portanto, aqui depois já não é sobre o lixo, é sobre uma coisa maior. Certo. Acho que ajuda também nós às vezes a percebermos que algumas pessoas podem de facto não ter interesse em contribuir para a satisfação das nossas necessidades. Mas o que também quando eu... Aqui, mais uma coisa que acho que acontece muitas vezes nessa situação. Aliás, eu até estava a ter uma conversa com um dos nossos filhos no outro dia sobre isso, porque eu comecei por me queixar sobre uma situação em particular e depois tivemos a oportunidade, porque eu ia levá-lo no carro e estávamos só os dois e eu decidi levantar outra vez a questão e ele começou-se a defender muito. Eu só, espera lá, deixa-me só, que eu pedi naquela altura, eu neste momento tenho mesmo necessidade de partilhar o que eu sinto, o que eu preciso nesta situação. E depois podemos também falar sobre o que tu sentes e precisas. Agora, estamos a falar ao mesmo tempo sobre as duas coisas, não funciona. Okay. E eu preciso mesmo agora de partilhar a minha parte para depois poder ouvir a tua. E ele aceitou essa minha proposta. E tivemos não é que tivemos uma conversa assim muito elaborada. No entanto, senti-me ouvida, porque ele aceitou e ouviu e, conhecendo esse nosso filho, sei que o facto dele não continuar a defender o lado dele é porque pronto, senti-me aceite e acolhida naquilo que eu estava a partilhar. E acho que é isso que queremos aqui nos relacionamentos, não é? Porque senão, se eu me queixo a ti, o que é que acontece? Tu começas-te a queixar em relação a mim. Sim. Não é? E depois estamos aqui, não é um diálogo, estamos duas pessoas a ter dois monólogos a queixar-nos um do outro. Sim. Uma pergunta para ti. Existem muitas coisas que alguém com quem eu tenho um relacionamento, qualquer que seja o relacionamento, há muitas coisas específicas que me podem ajudar a sentir uma certa necessidade satisfeita. Claro. Não é? Imagina, por exemplo, que estou a falar da necessidade de reconhecimento. Há milhares de coisas que tu podes fazer que me fazem sentir reconhecido. Pergunta. Quando eu estou com alguém e queixo-me de ti, digo, a minha, não sei o quê, não sei o quê. E essa queixa está relacionada com esta necessidade de reconhecimento. Não é? Por exemplo, a minha toma sempre decisões sobre coisas importantes da vida dela sem sequer me perguntar. Só chega e informa-me. E imagina que o que acontece nesse momento é que eu não me sinto reconhecido. A minha pergunta é, se a necessidade de reconhecimento for habitualmente nutrida no meu relacionamento com esta pessoa, porque eu normalmente sinto-me reconhecido por esta pessoa, e ela até faz alguma coisa que, em relação a isto, não me senti reconhecido. Se eu tendo, mesmo assim, em 99% das situações, sinto-me reconhecido, mas nesta situação não. Eu tendo a ir e queixo-me às pessoas disto, ou só me tendo a queixar disso se de uma forma mais geral o reconhecimento não está satisfeito? Eu acho que se de uma forma mais geral não está satisfeito, tendo-me a queixar mais, diria eu. Certo. Ou seja, muitas vezes as queixas, isso também é a sensação que eu tenho. Ou seja, eu às vezes até me posso estar a queixar de coisas muito específicas, mas o facto de eu me estar a queixar sobre isso normalmente quer dizer que a necessidade que está por trás daquela queixa, ela não está a ser nutrida, não só naquela situação em particular, mas assim de uma forma mais geral. E eu utilizo aquela situação em particular para desabafar ali a minha insatisfação. Certo. Né? Também é isso que eu sinto. Né? O que nos dá aqui umas pistas sobre o volume de queixas que nós fazemos uns sobre os outros. Que quando nós habitualmente nos queixamos sobre uma determinada pessoa, normalmente isso de facto é sintomático, não é? Quer dizer alguma coisa em relação às necessidades que estão por satisfazer. Sim, um dos grandes problemas é que não temos vocabulário, não é? Não sabemos identificar e exprimir aquilo que está realmente... Portanto, pelo menos os meus pais nunca falaram assim. Sim. Os meus pais, hoje em dia, continuam a queixar-se sobre as mesmas coisas um do outro como há 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Sim. Agora...
o que eu acredito é que se eles pudessem ter esta conversa sobre, olha, esta queixa vem daqui, vem desse sítio, vem daqui de dentro de mim. Eu acho que o relacionamento ia aprofundar muito e iam-se realmente dar a conhecer, porque quando alguém se queixa muito, o julgamento que as pessoas de fora fazem é, pá, elas estão queixando, uma chata, está sempre a queixar, vê tudo pelo lado negativo, sempre, não sei o quê. Se essa pessoa aprendesse a falar sobre as suas necessidades, e já agora também reconhecer as necessidades nos outros e ter mais este tipo de abordagem, ela não ia ser considerada uma chata, não é? Não ia ser considerada uma pessoa chata. E ela ia-se dar a conhecer, não ia realmente ficar a conhecer aquela pessoa e o que está vivo nela, porque claro que parece que o que está vivo nela é a queixa, mas na realidade é aquela ou aquelas necessidades que estão ali presentes, não é? E como temos falado outras vezes, isso é que são os presentes. Não é? Estes são os presentes que nós não oferecemos uns aos outros. Quando nós nos queixamos, estamos a oferecer cocó. Nós também sabemos sobre o funcionamento do sistema humano que nós temos uma tendência bastante mais forte de reparar em coisas que estão mal do que em coisas que estão bem. Claro. Não é? Porque as coisas que estão bem, sobretudo se elas estão bem de forma constante, nós simplesmente quase que as ignoramos. Que é, ok, aqui está tudo seguro, deixa-me reparar nas coisas que estão mal, que são aquelas que são perigosas. Não é? E eu acho que o John Gottman fala muito nisto no domínio dos relacionamentos, não é? De que para nós no relacionamento apontarmos uma coisa que está mal ou gostávamos que fosse diferente no comportamento do outro, nos devíamos focar enormemente em reparar nas coisas que estão bem. Certo. Não é? Porque senão, de facto, há coisas em relação às quais nós nos queremos queixar, porque temos necessidades por nutrir, mas não colocamos a atenção nas coisas todas que estão ótimas e que nutrem as nossas necessidades. Há aquela fórmula, o 5-1, não é? 5-1, não é? Por uma coisa má, se nós queremos, temos uma interação má com alguém, devíamos compensá-la com 5 interações boas, positivas. Isso também pode ser aplicado aqui, não é? Uma queixa devia depois ser compensada por 5 partilhas. É quase como pensar também numa queixa positiva, que é, eu vou-me queixar a ti das coisas negativas que esta pessoa faz, ou seja, que não me fazem sentir as necessidades preenchidas, deixa-me queixar também das coisas que ela faz que me fazem sentir as necessidades preenchidas. Mas eu até estava a dizer mais do que isso, que é o 1 aqui é a tal queixa. Nunca fazes X. Sim. Mas o 5, um dos 5, também pode ser esta forma da partilha da minha necessidade, porque o pressuposto aqui é que isso na realidade é uma interação positiva, porque dou-me a conhecer, no momento em que espero que tu estejas disponível para me ouvir, e estou a partilhar coisas íntimas sobre mim, as minhas necessidades, que isso também é uma interação positiva. Não sei se concordas com isso. Sim, concordo. Acho que foi assim bué de abstrata esta... Então, consigo explicar melhor? Imagina. Se calhar com um exemplo. Imagina que eu todos os dias queixo-me do lixo. Okay. Vamos utilizar outro exemplo? Pode chegar com o mesmo, sim. Pronto, ok. Queixo-me do lixo. Sim. O lixo é 1 aqui na fórmula. Ou seja, de acordo com esta fórmula, eu deveria, entre aspas, compensar essa interação negativa quando me queixei do lixo, que chateei-me contigo por causa do lixo, com 5 interações positivas. E isso pode ser, olha, ir ter contigo, dar-te um abraço e dizer, pai, adoro-te. Pode ser oferecer-te, olha, queres um café, eu faço-te um café. Mas também pode ser, olha, preciso falar um bocadinho contigo e partilhar uma coisa, um insight que eu tive em relação ao lixo, sabes? Essa questão do lixo, na realidade, tem a ver com estas minhas necessidades. O que é que tu pensas sobre isso? Isso é uma interação positiva. Ok. Faz sentido assim? Sim, faz sentido. Sendo que eu aqui também ia mesmo para a queixa positiva, porque eu acho que isso é uma das coisas que às vezes faz com que seja tão difícil receber as queixas do outro.
Porque, e se calhar aqui estou a falar muito daquilo que acontece comigo, não é? Que é quando alguém se queixa de um comportamento meu, eu às vezes tenho assim um pensamento de pá, tantas coisas fixes que eu faço ou tantas coisas fixes que eu também ofereço a esta pessoa e ela Só se foca neste naquilo. momento só está focada nisto. Não Certo. está a fazer nenhum enquadramento do género, olha, pá, esta cena do lixo, não sei o quê, sabendo que, olha, pá, adoro que tu normalmente assegures as compras aqui, que até cozinhes mais e melhor do que eu, que, olha, que tantas vezes te lembres disto ou daquilo que receber esta informação sobre o lixo no meio das outras informações todas é diferente. Porque nós falamos nos últimos episódios, falamos um pouco sobre a diferença entre identidade e comportamento. E esta cena do lixo é um comportamento. Só quando ela surge sozinha, parece que tu estás a dizer que eu sou isto. Certo. É quando surge no meio de muitas coisas, tu estás a dizer que isto é um comportamento. Olha, todos os outros que tu tens e de que eu gosto ou que me são agradáveis. Mas essa cena de, tu só te focas numa coisa e eu faço tantas coisas boas, também é uma queixa. Também é uma queixa, claro que sim, claro que sim. Mas eu estava aqui a falar do... Bem, há um dos reis dos clichês de desenvolvimento pessoal, o Tony Robbins, e ele tem uma em que diz que se tu vais culpar outra pessoa pelas coisas más que ela traz à tua vida, lembra-te de a culpar também por todas as coisas boas que trouxe. Não é? E se usarmos aqui a queixa, não é? Se te vais queixar de todas as coisas más que esta pessoa te trouxe, queixa-te também de todas as coisas boas que ela te traz. E às vezes acho que um dos grandes obstáculos, como tu propuseste, à comunicação e à relação é o facto de nós isolamos uma coisa e que pode ter muita lógica, pode fazer mesmo sentido eu queixar-me disto, só que se eu não enquadrar isto dentro de todas as outras coisas, de repente a conversa é só sobre aquilo. E que pode se tornar mesmo muito tóxico, não é? E acontecer a tal coisa que falámos há bocado de um ressentimento que cresce e fica cada vez pior. Certo, e a pessoa pode se sentir até muito... Lá está, de repente, as necessidades de quem recebe a queixa podem... era só uma coisa sobre o lixo, mas quem recebe a queixa diz... Pá, não me sinto nada reconhecido. Nada aceito, perdi a minha dignidade. Sim. Pá, de repente sinto uma falta de segurança brutal, porque quer dizer que por muito que eu faça, se há alguma coisa que não corre bem, a pessoa vai... Não, e de repente as necessidades estão também todas por satisfazer. O que às vezes cria aqueles círculos viciosos, pelos quais acho que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir já terão passado, em que de repente a discussão inicialmente era sobre o lixo, mas agora é sobre nós, é sobre a relação, de repente fica tudo posto em causa por nós não conseguimos comunicar claramente o que é que está em causa e o que é que está a acontecer connosco, não é? Então, é isso. Acho que deixaste aqui muitas pistas boas, Mia. Sim. Acho que vale bem a pena, agora depois da nossa conversa, propor aqui uma prática inspiradora que nos ajuda a todos a lidar melhor aqui com este fenómeno da queixa. Sim, acho que sim. Boa. E a atenção aqui que a proposta não é não nos queixarmos, certo. A proposta é queixarmos-nos melhor. Queixarmos-nos melhor. De uma forma mais consciente. Mais consciente e mais autêntica. Mais autêntica, mais verdadeira. Boa. Não me vou queixar deste episódio, Mia. Não. Gostei muito da nossa conversa. Está bem, partilhem as vossas queixas connosco. Partilhem as vossas queixas. Adoramos ter feedback sobre como é que as nossas conversas e estes temas ressoam do outro lado. Lembrem-se dos screenshots e das partilhas que são muito importantes para nós, que satisfazem, nutrem muitas das nossas necessidades aqui. A necessidade de partilha, de reconhecimento, de aceitação, de curiosidade. Portanto, se nos querem oferecer prendinhas, é a forma mais fácil. Sim, boa. Obrigado, Bia. Obrigada, Pedro. Então, a prática inspiradora desta semana é a seguinte. Gostávamos de propor que escolhesses uma relação tua, uma relação que é importante para ti, uma relação que queres cuidar e que queres de alguma forma aprofundar, que queres que seja uma relação saudável e pensa nas principais queixas que fazes em relação a essa pessoa. Ou seja, tem que ser uma relação onde existem algumas queixas também.
Escreve essas queixas, ou essa queixa, se queres escolher só uma, aquela que fazes mais vezes em relação a essa pessoa. Pode ser o teu companheiro, a tua companheira, a tua mãe, o teu pai, o teu chefe, um amigo, um filho, uma filha. Alguém com quem queras ter essa relação especial. Escreve a queixa e depois reflete sobre que necessidades tuas estão por detrás dessa queixa. Será uma necessidade de ter mais dignidade, uma necessidade de partilha, de uma realidade partilhada, de companheirismo, de aceitação, de colaboração, de experiência, de novidade, de reconhecimento? Qual a necessidade ou as necessidades que não estão a ser nutridas? O que é que a tua queixa mostra e nos fala em relação às tuas necessidades? É essa a prática inspiradora desta semana. Se quiseres levá-la ainda mais longe, então, claro, a ideia é partilhares essas necessidades ou essa necessidade com a pessoa em questão em vez da queixa.